Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus, a verdade que liberta. Hoje nós vamos ver os testemunhos sobre Jesus, ou seja, o primeiro testemunho, o testemunho de João Batista. João, capítulo 1, versículo 29 a 34. O texto diz: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conheci aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então João Batista está falando a respeito de Jesus. Mas antes de falar a respeito de Jesus, João Batista, ele é interrogado, perguntando se ele era o Cristo, se ele era profeta, se ele era Elias. E João, ele disse: Não, eu não sou ninguém desses. Eu sou a voz que clama no deserto, como disse Isaías: Eu vim preparar o caminho para aquele que vem após mim, falando a respeito de Jesus. E nesse texto, ele está falando simplesmente a respeito de Jesus. Quem é Jesus? O que ele veio fazer? Então, nós vamos ver que João, no capítulo 1, versículo 29, ele diz: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse título, nós temos 3 lições. Quais? Primeiro, Jesus é o Cordeiro. O que João está dizendo para nós a respeito de Jesus é o Cordeiro? Ele está trazendo à nossa memória algo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Ou seja, ele é o Cordeiro que foi morto para vestir o homem pecador. Quando lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, eles, para cobrir a sua vergonha, fizeram vestimentas de folha de figueira. E Deus foi lá, matou um cordeiro e fez vestimentas da pele do cordeiro, para esconder ou para vestir o homem pecador, para esconder a sua nudez, para esconder a sua vergonha. Então, Jesus é o Cordeiro que veio para pagar ou para cobrir a nossa vergonha do pecado, que nos separou da presença de Deus. Em Gênesis 3:21 diz: Fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, para cobrir a sua vergonha, para cobrir o seu pecado. Jesus é o Cordeiro, ele é o Cordeiro Pascual, como diz lá em Êxodo capítulo 12, verso 5 e verso 21. Ou seja, verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 21, chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascual. Esse Cordeiro aqui, ele simboliza a Cristo Jesus, que viria ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele está celebrando a Páscoa com os seus discípulos, ele pega o pão e ele diz: Esse é o meu corpo partido por vós. Comei dele todos, simbolizando o Cordeiro Pascual que seria morto em sacrifício pelos nossos pecados. Segundo, Jesus é o Cordeiro de Deus. Primeiro ele falou que Jesus é o Cordeiro.
Agora ele especifica o Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro de Deus? Porque sempre alguém tem que ofertar fazer a oferta pelo pecado. O sumo sacerdote ia lá e oferecia o cordeiro. Deus, como o sumo sacerdote, ele oferece o seu filho como cordeiro de Deus para tirar o nosso pecado. E assim nós vamos ver, ele foi entregue por Deus em contraste com os cordeiros que eram oferecidos pelos homens. Os homens iam lá e ofereciam o cordeiro, que simbolizava ou era a sombra do Cordeiro de Deus que viria para ser ofertado em nosso lugar. Isaías 53, verso 7 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mostrando o sofrimento que o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, iria passar em nosso lugar. E em Hebreus capítulo 10, verso 11 e 12, diz: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, ou seja, fazer a oferta, e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios anualmente, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, e de uma vez por todas ele cumpriu a lei, oferecendo-se a si mesmo como Cordeiro de Deus pelos pecados nossos, pelos pecados do povo, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E ele diz isso: eu sou o único caminho, a única verdade, o único que tem a vida eterna. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que foi imolado em favor de nós. E o terceiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque os sacrifícios do Cordeiro no Antigo Testamento apenas cobria a vergonha do pecado, sem removê-los. Por isso eram repetidos anualmente. Você pode ler isso no livro de Levítico, capítulo 16, apontando e mostrando como era o sacrifício feito pelo pecado do povo. E assim, anualmente, o sumo sacerdote entrava ali para oferecer a sua oferta, oferecer o cordeiro pelo pecado do povo. Cristo, uma única vez, entrou no Santo dos Santos para oferecer a sua oferta e para ser Ele mesmo o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Mas, através de um ato de justiça, Jesus, em seu sacrifício, tirou o pecado do mundo, pagando definitivamente pelo pecado do seu povo o escrito de dívida que pesava sobre nós. Ele cravou naquela cruz, por amor a mim, por amor a você e por amor ao mundo. Mas como nós já estudamos, o mundo não o conheceu, o seu povo não o aceitou, mas a todos quanto creram em Cristo Jesus, ele pagou pelo escrito de dívida. Ele se sacrificou por amor àqueles que nele crêem. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aniquilar
pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 12, verso 26 e verso 28. Ou seja, está mostrando que ele é o Cordeiro de Deus, que de uma única vez ofereceu a si mesmo para aniquilar o poder da morte do pecado que estava sobre nós. E assim, quem não crê cairá no juízo. Mas aquele que crê, os seus pecados foram retirados no sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. E voltará uma segunda vez para buscar aqueles que aguardam a salvação. Queridos, isso é maravilhoso, porque nós não precisamos mais fazer sacrifício nenhum. O sacrifício único e perfeito já foi realizado. Jesus Cristo naquela cruz. Então, o nosso papel hoje é crer. O Evangelho de João combate a incredulidade. O Evangelho de João leva a todos que lerem, meditam, estudam, a entender e compreender que Jesus é o Cordeiro, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim, crendo, somos salvos pela fé, mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Então, o que nós aprendemos hoje? No testemunho de João Batista, nós aprendemos que Jesus é o Cordeiro, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim somos restaurados para a honra e para a glória de Deus. E temos livre acesso ao trono da graça pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E amanhã nós vamos continuar no testemunho de João Batista. O que ele fala mais a respeito de Jesus na continuação dos versos. Vamos orar? Senhor, graças te damos. Abençoa, ó Pai, cada ouvinte, cada família, Senhor. E que possamos entender que sem o Cordeiro de Deus, sem esse sacrifício, nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Como muitos ainda estão, porque não creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos espirituais, nos dê sabedoria e entendimento para compreender, e por meio do Teu Espírito Santo, habitando em nós, Ele nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos levar a crer que Jesus é o nosso Cordeiro, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.